Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lilia Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior da Euler Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre áreas marinhas protegidas com a convidada a doutora Marta Chantal. Marta Chantal Ribeiro é professora com nomeação definitiva da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, investigadora principal do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha Ambiental, onde coordena o Grupo de Investigação em Direito do Mar, também da Universidade do Porto. É licenciada em Direito e mestre em Integração Europeia pela Universidade de Coimbra. Doutorou-se na Universidade do Porto na área de Direito do Mar com a distinção máxima, tendo a sua tese versada a temática das áreas marinhas protegidas. Tem participado ativamente e coordenado inúmeras iniciativas científicas e projetos de caráter internacional. Tem vasta obra publicada, tendo sido distinguida, entre outros prêmios, com o 2010 Gerard Mangon Prize, anunciado no The International Journal of Marine and Coastal Law, volume 26, número 4, em 2011. Tudo bem, doutora Marta Chantal? Tudo bem, consigo também. Deixo-me agradecer-lhe desde já o convite para participar neste 10º episódio do podcast Ao Mar. É um gosto muito grande que eu tenho estar a falar, sobretudo para a comunidade brasileira, e desde já queria também dirigir os maiores sucessos ao Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Também estou bem. Agradeço a sua participação no 10º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre áreas marinhas protegidas, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre sua trajetória no direito do mar. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? Muito bem. Bom, eu devo-lhe dizer que a minha opção por fazer investigação na área de direito do mar resultou de um episódio da minha vida que não foi um episódio muito feliz e que me obrigou, no início do século XX, portanto, em 2003, 2004, a tomar uma decisão sobre qual seria o meu destino de investigação. Isto porque eu iniciei o meu doutoramento nos anos 90 numa área completamente diferente, numa área específica do direito da União Europeia. Estava a estudar um instrumento jurídico específico do direito da União Europeia e porque em 2004 foi publicada uma proposta de revisão dos então tratados das comunidades europeias. Com essa proposta de revisão, o meu tema basicamente perdia todo o interesse. E então eu vi vários anos de investigação colocados em causa, por essa que era então a proposta de revisão dos tratados das comunidades europeias e que ficou conhecida como Tratado Constitucional pelo qual se criava a União Europeia, e tratado este que na realidade acabou, por outras vias, vir a ser basicamente vertido no Tratado de Lisboa, que está na base da atual União Europeia. Bom, a verdade é que nessa altura eu fiquei num conflito interior, um conflito que determinava uma de duas opções: ou prosseguir e terminar o trabalho que eu tinha em mãos, sabendo que corria o risco de ser um trabalho eminentemente histórico, sem qualquer relevo para futuro, ou então desistir de vários anos de investigação e começar uma área de investigação inteiramente nova. E foi aí que o direito do mar me surgiu como destino natural. E é mesmo um destino natural, porque eu sempre fui apaixonada pelo mar. O mar é o meu elemento de eleição, é para o mar que fujo quando procuro paz e tranquilidade. E, na realidade, pensar em tornar a fazer todo um percurso que é difícil, que é solitário, que é duro, que é cheio de incertezas, como é o percurso de um doutoramento, eu sabia que teria de o fazer numa área pela qual fosse absolutamente apaixonada. E então fui à procura. Eu sabia que tinha que ser mar, que tinha que ser direito do mar. O tema em si, eu fui à procura.
e devo dizer que o destino foi bastante generoso comigo nessa altura, porque tive a felicidade de encontrar as pessoas certas que me colocaram no caminho certo, e as áreas marinhas protegidas, que nessa altura era um tema do qual ninguém falava, veio até mim quase como um presente do destino, embora devo-lhe dizer que quando comecei a fazer investigação nesta área, foram poucos os que acreditaram em mim. Foram muito poucos os que acreditaram nas potencialidades de uma tese na área das áreas marinhas protegidas, ou vir a ter a importância e o sucesso que veio de facto a ter. Agradeço por isso, quer ao meu orientador na época, quer ao meu co-orientador, por terem acreditado na minha intuição, porque sem eles eu não estaria aqui. O meu orientador era um professor, é um professor de Coimbra, o seu professor Rui Moura Ramos, e o meu co-orientador era um professor aqui da Universidade de Porto, professor João Coimbra, e eu gosto sempre de lhes agradecer publicamente o facto de terem acreditado num tema e numa área de investigação onde não havia nada em Portugal, onde havia muito pouco em termos jurídicos no mundo inteiro, e em relação ao qual, como eu lhe disse, a maioria da comunidade académica na altura era absolutamente desconfiada. Mas foi isso que me levou ao mar, e ao direito do mar. Foi, por um lado, um ato de paixão, porque o mar é um elemento, não é uma área. O mar é um elemento pelo qual eu sempre regi uma boa parte da minha vida, e depois porque tinha que encontrar, de alguma forma, um casamento entre aquela que era uma paixão para mim e a minha atividade profissional. Porque quem gosta do que faz, seguramente que o faz bem. Ou pelo menos faz muito melhor do que o faria noutras circunstâncias. Excelente, obrigada por compartilhar essa experiência com o público do Almar. Eu faço essa questão para todos os convidados e não poderia deixar de fazer para a doutora. Cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Então eu também questiono: para você, o que seria o direito do mar? Para mim, o direito do mar, numa perspectiva filosófica e utópica, mais do que um direito de ordenação dos espaços e de atribuição de poderes e direitos e deveres aos Estados, em cada um deles, com vista à exploração dos recursos e a todo o potencial económico que o Estado tem, para mim, o direito do mar, o ponto de partida dele deveria ser a proteção das espécies, a proteção dos ecossistemas enquanto tais, porque da saúde dos oceanos depende não apenas a preservação de todo este ecossistema de vida, como também a própria saúde do planeta depende disso. E por conseguinte, é inconcebível hoje pensar em proteção do ambiente ou proteção do suporte de sistema de vida do planeta. É impensável pensar na proteção do suporte de vida do planeta sem pensar na proteção do oceano. E então, seja pelo ponto de vista da proteção das espécies e dos ecossistemas enquanto tais, seja pelo ponto de vista mais egoístico, da garantia da viabilidade da vida em todo o planeta, no qual nós estamos inexoravelmente inseridos, seja de um ponto de vista ou de outro, começar pela proteção do ambiente marinho, com todas as suas espécies e todo o ecossistema dos quais as espécies dependem, nisto reside também a garantia da viabilidade da própria espécie humana. E eu quero só, para terminar esta parte, dizer-lhe partilhar consigo uma deixa que eu nunca mais me esqueci e que li num autor canadiano e que cita um personagem fictício que é o Pogo e ao qual faz uma pergunta: quem é o inimigo da Terra?
ao qual ele responde: nós não precisamos de procurar o inimigo fora do planeta Terra, o inimigo somos nós. E, portanto, esta frase tão simples orientou-me desde sempre na forma como olho para o direito, aquilo que eu gosto de estudar no direito do mar e aquilo que seria idealmente o direito do mar. O inimigo somos nós. Brilhante e emocionante perspectiva. Obrigada por compartilhar com o público do Almar. Vamos então começar a conversar sobre áreas marinhas protegidas. Nem todos os nossos ouvintes entendem os conceitos que trabalhamos aqui. Afinal, um dos objetivos do podcast Almar é ampliar o conhecimento sobre o direito do mar. Por isso, inevitavelmente, a primeira pergunta é: o que são e qual a importância das áreas marinhas protegidas? Ora bom, as áreas marinhas protegidas são um instrumento de proteção das espécies e dos ecossistemas marinhos que têm um estatuto jurídico associado, pelo qual são atribuídas medidas de proteção especiais a uma área delimitada no espaço marinho. Portanto, dito de outra forma, as áreas marinhas protegidas são um conceito jurídico, elas são um conceito jurídico que tem subjacente a delimitação de uma área geográfica no espaço marinho, sendo que a essa área geográfica delimitada são aplicadas regras de proteção especial que têm por objetivo principal a proteção a longo prazo das espécies e dos ecossistemas associados. Devo dizer que as áreas marinhas protegidas não excluem obrigatoriamente atividades humanas dentro dentro das suas fronteiras. Agora, quando é delimitada uma área marinha protegida, com base nos melhores dados científicos disponíveis, tem que se determinar, primeiro, quais são de facto as espécies e os serviços dos ecossistemas que se pretendem preservar, quais são os impactos negativos que eles sofrem, e estes impactos negativos podem decorrer, seja da poluição do meio marinho por si, seja, e aqui é o caso mais frequente, de atividades humanas que se pratiquem naquele lugar, como por exemplo a pesca, a extração de recursos da mais diversa ordem, estou a falar de recursos não vivos, seja porque é uma área de elevado tráfego marinho, seja porque é uma área onde há grande atividade grandes atividades recreativas, como por exemplo o mergulho. O simples mergulho recreativo pode ter impactos negativos em determinadas espécies, em determinados ecossistemas, e portanto, previamente à delimitação de uma área marinha protegida, tem que haver todo um estudo científico que justifique a área marinha protegida. E são estes estudos científicos que vão determinar, em primeiro lugar, se faz sentido ou não criar uma área marinha protegida, de forma a conceder a uma determinada espécie ou ecossistema uma proteção acrescida. Concluindo que sim, que é importante fazê-lo, então é preciso delimitar o espaço a proteger. Uma vez delimitado o espaço a proteger, que tem sempre muito a ver com a área de impacto das diferentes atividades humanas, é preciso depois especificar qual é o nível de impacto grave ou menos grave das diferentes atividades humanas dentro da área, para que se depois possa criar um plano de gestão que será mais ou menos complexo, consoante a área a proteger seja mais ampla ou mais pequena. E este plano de gestão
é que vai determinar quais as zonas onde é proibida qualquer atividade humana, digamos que é a zona nuclear de proteção das espécies ou dos ecossistemas, e se, paralelamente a esta área nuclear, se podem ser designadas outras áreas onde, dentro de certas regras, podem ser desenvolvidas atividades. Por exemplo, é comum nós encontrarmos uma área marinha protegida onde temos uma zona nuclear, onde são proibidas todas e quaisquer atividades, mas encontramos outras zonas dentro da área marinha protegida onde é possível, por exemplo, fazer investigação científica, onde é possível fazer ecoturismo, áreas até onde é possível, até inclusivamente, haver a atividade económica pesqueira. Só que a atividade económica pesqueira dentro das condições que forem determinadas pelos próprios estudos científicos. Por exemplo, algumas redes podem ser proibidas, a pesca dirigida a certas espécies também poderá ser proibida. Enfim, para concluir nesta parte, uma área marinha protegida, em sentido estrito, é uma área que de facto tem por prioridade a proteção a longo prazo das espécies e dos ecossistemas associados. Isto não quer dizer que a área marinha protegida esteja divorciada de algumas atividades humanas dentro das suas fronteiras. Dependendo do tamanho da área marinha protegida, quando ela é ampla, muitas vezes encontramos um zonamento que é definido no plano de gestão, onde nós temos áreas onde a extração é proibida, onde as atividades económicas são proibidas, até zonas limítrofes dentro da área marinha protegida, onde algumas atividades recreativas ou algumas atividades económicas poderão ser autorizadas dentro dos parâmetros que a ciência definir. Claro que as áreas marinhas protegidas são dinâmicas. O mar é um meio tridimensional, muito dinâmico, e, portanto, as espécies e os ecossistemas não são obrigatoriamente fixos, eles mudam e mudam muito, e, portanto, uma área marinha protegida, para ser eficaz, ela obriga a uma monitorização, a um acompanhamento do comportamento das espécies, do comportamento dos ecossistemas, até porque, por muito que nós consigamos controlar certas atividades humanas dentro da área marinha protegida, a área marinha protegida nunca está a salvo de fenómenos como, por exemplo, as alterações climáticas, nunca está a salvo de fenómenos como a poluição, porque o mar não tem barreiras e, por conseguinte, é sempre preciso ir monitorizando os resultados da área marinha protegida de forma a que se defina pontualmente se é necessário alterar a área, se é necessário aumentar, se até se poderá reduzir, se é preciso aumentar as restrições de atividades humanas, se poderá inclusivamente levantar algumas restrições e autorizar certas atividades. Por isso, a partir do momento da criação formal de uma área marinha protegida, nós só temos o momento zero da área marinha protegida. Toda a vida da área marinha protegida e das espécies e ecossistemas que ela acolhe terá de ser acompanhada por um plano de monitorização, por continuidade de investigação científica, de forma a que se possa manter a realização dos objetivos para os quais a área marinha protegida foi criada. E agora a sua segunda questão. Porquê é que elas são importantes? Bom, olha, vamos começar então pelo princípio. Desde sempre que existe humanidade e que o homem, vencendo as dificuldades do meio marinho, começou a extrair recursos desse meio. Eu não posso dizer que foi desde o momento em que o homem o conseguiu fazer que apareceram as áreas marinhas protegidas, porque provavelmente isso era excessivo. Mas o que lhe posso dizer é que há relatos e registros muito antigos de criação de áreas marinhas protegidas de natureza costumeira por tribos do Oceano Pacífico. Portanto, há muitos séculos
que, de uma forma intuitiva, os povos do Pacífico perceberam que, para preservação dos recursos e a sua regeneração, que era preciso também protegê-los, que era preciso, digamos, explorá-los com alguma cautela e com algum bom senso. Portanto, desde esse período que se desenvolveu um conhecimento intuitivo de que os recursos não são inesgotáveis. Claro que esta percepção menos empírica e mais científica demorou tempo a ser reconhecida até pelo direito positivo e mais tempo ainda pelo próprio direito do mar. Mas, abreviando, desde o início do século XX que se percebeu que as áreas marinhas protegidas, como qualquer área protegida, tanto quer as áreas marinhas protegidas, quer as áreas protegidas terrestres, são uma espécie de seguro ecológico. Isto é, são zonas que é fundamental preservar para a garantia da viabilidade da vida na Terra. Portanto, há um conjunto de ecossistemas e de serviços que eles prestam que é absolutamente necessário salvaguardar, porque eles são o suporte da vida na Terra. E se nós afetarmos este suporte da vida na Terra, seguramente que uma das espécies que mais irá sofrer é, desde logo, a espécie humana. E, por conseguinte, nesta função de seguro ecológico que as áreas marinhas constituem, tem havido uma importância crescente que lhe é reconhecida, que, como disse, em termos jurídicos, conheceu o início do percurso no início dos anos 20 e que voltou a ter um grande encorajamento a partir do início do século XXI, com a Cimeira de Joanesburgo, a Cimeira das Nações Unidas de Joanesburgo, 2002. Porque, abreviando a história, a partir desta cimeira, fixou-se pela primeira vez um objetivo concreto, o de que é preciso proteger o oceano através de áreas marinhas protegidas e depois, em conjunto com as partes contratantes da Convenção para a Diversidade Biológica, fixou-se, nessa altura, que pelo menos 10% do oceano teria que estar protegido através de áreas marinhas protegidas até 2012. E teve esta importância de se fixar este objetivo, que era mais do que jurídico, era um objetivo político, de os Estados conseguirem até 2012 garantirem uma proteção do oceano dentro de áreas marinhas protegidas até 10%. Chegou-se a 2012 e esta percentagem estava longe de ser alcançada, quer de facto, quer de direito, isto é, nem havia no plano mundial 10% de áreas marinhas protegidas declaradas que cobrissem todo o espaço oceânico, quer aquele que está sob soberania ou jurisdição nacional e muito menos o que está além da jurisdição nacional. E mesmo em relação aos espaços declarados, muitas destas áreas marinhas protegidas eram áreas marinhas protegidas e são áreas marinhas protegidas no papel. Isto é, elas são criadas por lei e por diploma com estatuto jurídico, é-lhes fixado um objetivo, são definidas as proibições que lhe dão, no fundo, essa natureza de proteção especial, mas sem vigilância, sem sensibilização dos utilizadores do meio marinho para a importância do respeito pelas proibições que a área marinha protegida implica e, sobretudo, sem a necessária vigilância, sem a necessária fiscalização e utilização dos meios legais necessários para garantir o respeito pelas proibições definidas na lei, a área marinha protegida é uma área marinha protegida no papel. E, portanto, tanto vale ter como não ter. Bom,
com esta degradação ambiental gravíssima e galopante, a que infelizmente temos vindo a assistir, os Estados, ao nível da Convenção sobre a Diversidade Biológica e noutros fóruns internacionais, ao invés de desistir do instrumento de áreas marinhas protegidas, pelo contrário, têm vindo numa caminhada cada vez mais positiva e cada vez mais encorajadora, têm vindo numa caminhada de realmente fortalecer este instrumento. Então, as áreas marinhas protegidas, os Estados ao invés de desistirem deste instrumento das áreas marinhas protegidas, pelo contrário, têm vindo a considerá-lo um instrumento fundamental para a proteção da biodiversidade marinha. E por isso, em 2010, no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica, retomou-se a necessidade de proteção dos 10% de espaço marinho, mas fixando o prazo temporal em 2020. Portanto, aquele que era o prazo de 2012, que tinha sido fixado no início do século XX, foi adiado para 2020. Entretanto, chegamos à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e vemos os Estados, ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, a retomar o desidrato da proteção dos 10% de espaço marinho, mas remetendo já para 2030. O que significa que já vamos em 20 anos de objetivo de proteção do espaço marinho que não está a ser levado pelos Estados com a seriedade a que eles se comprometem e, na realidade, isso tem, paralelamente a outros fatores, como a acidificação dos oceanos, as alterações climáticas, a poluição marinha, a introdução de espécies invasoras. Portanto, a par destes fenómenos, nós temos vindo a assistir, infelizmente, a uma degradação persistente do oceano. Por conseguinte, em 2014, a IUCN, que é sem dúvida das organizações não governamentais mundiais que mais têm feito pela preservação do oceano e pela criação de áreas marinhas protegidas, em Sydney, no Congresso Mundial de Parques Marinhos, em 2014, conseguiu que os Estados ali representados reconhecessem que 10% não é suficiente. E, portanto, desde 2014, que no quadro da IUCN, quadro este que é subscrito por um conjunto muito significativo de Estados, se vem a defender que os Estados transformem o objetivo 10% de proteção do espaço marinho em 30%, que o elevem para 30%. E hoje em dia os cientistas dizem, e já não é 30% de proteção, seja lá que tipo de proteção for. Os cientistas defendem que estes 30% de proteção tem que ser 30% de proteção absoluta, 30% de proteção do oceano, onde não há qualquer atividade humana extrativa. Porque sem isto, estamos em risco de perder a corrida, de reverter o processo de degradação do oceano. Se nós não conseguirmos reverter o processo de degradação do oceano, sendo o oceano um dos principais elementos de garantia de equilíbrio das condições naturais do planeta, estamos em riscos de vir a assistir a uma alteração do padrão de funcionamento do planeta, cujos efeitos são, para nós, neste momento, desconhecidos. E isto que é assustador, porque é assustador, sobretudo para quem é jovem, como a Lili, que está aqui hoje a falar comigo, é assustador também para mim, como geração mais velha, que está a dar de herança a vocês este resultado tão pouco pacificador. A verdade é que
não consigo colocar as coisas noutros termos. Eu sou, por natureza, uma pessoa otimista, mas não podemos continuar a esconder por trás de conclusões otimistas, que são aquelas que nós queremos ouvir no final de um podcast, ou no final do nosso dia de trabalho, ou no final do nosso dia, seja ele que tipo for. É uma imagem de esperança, é uma imagem de otimismo. Eu própria quero e gosto de ser otimista. A verdade é que chega de continuarmos a esconder o sol com a peneira. É uma expressão muito portuguesa, esconder o sol com a peneira. Não sei se usam aí no Brasil. Se a humanidade não perceber que tem de mudar o padrão de exploração de recursos na atualidade, seja o padrão de exploração dos recursos terrestres, seja o padrão de exploração dos recursos marinhos, e procurar, de uma forma séria, travar a degradação do oceano e recuperar as funções vitais para o planeta que o oceano exerce, nós podemos estar perante o verdadeiro inimigo, aquele de que fala o povo, que somos nós. É um inimigo em relação ao qual nós não vamos ter muito como combater, porque há um limiar em que é possível voltar atrás, mas já também um limiar que, ultrapassado, já não há nada a fazer. Por conseguinte, cabe aos cientistas a dura e árdua tarefa de definir onde é que está esse limiar. Não são convergentes as opiniões científicas e isso também não nos sossega. Mas o princípio da precaução diz para sermos conservadores. E, por conseguinte, na dúvida sobre onde é que está esse limiar de impossibilidade de reversão da degradação, então vamos pôr o limiar num limite conservador, de forma a que tenhamos a certeza que não estamos a ultrapassar para um nível em que já não está nas mãos da humanidade aquele que é o destino da saúde do planeta. Obviamente que também me pode dizer assim, mas a saúde do planeta nunca está por inteiro nas mãos da humanidade. É verdade, não está. Há uma data, há tantos outros fatores universais dos quais nós dependemos para garantir a viabilidade da vida na Terra. Isso é verdade. Nós não somos senhores dos destinos do planeta. Não somos. Mas naquilo em que somos, naquele domínio em que nós podemos agir, cabe-nos a nós evitar o desastre. E nesse evitar do desastre, as áreas marinhas protegidas são um instrumento fundamental. Elas não fazem tudo sozinhas. Elas não são o único e verdadeiro recurso que nós temos para reverter a degradação dos oceanos. Por exemplo, não adianta de nada nós criarmos áreas marinhas protegidas e protegermos 10 ou 15% do oceano, se depois, no restante espaço marinho, se puder fazer uma pesca descontrolada, se pudermos fazer uma extração mineral descontrolada, uma coisa não compensa a outra. Portanto, as áreas marinhas protegidas são um instrumento decisivo, são um instrumento fundamental, mas obrigatoriamente elas têm de ser completadas para lá das suas fronteiras com medidas também de gestão ambiental que obrigatoriamente têm de ser integradas dentro das diferentes atividades económicas. Portanto, as áreas marinhas protegidas têm de ser comportadas para além das suas fronteiras com uma pesca sustentável, com uma extração de recursos não vivos que atenda à conservação e proteção dos ecossistemas na medida do possível, mas dentro sempre de um critério de sustentabilidade. Isto só para lhe dar alguns exemplos. Posso também dizer-lhe, por exemplo, a atividade de navegação. A poluição marinha, se em grande medida ela é devida à poluição terrestre,
Há também um grande componente da poluição marinha e atmosférica que se deve, portanto, à navegação comercial e à navegação não comercial. E, portanto, também na construção dos navios, também na própria atividade diária dos navios, há todo um conjunto de medidas que têm vindo a ser aprovadas pela Organização Marítima Internacional que têm como finalidade direta ou indireta a proteção do meio marinho, em reduzir a poluição do meio marinho. As áreas marinhas protegidas são de facto importantes, elas funcionam como um seguro ecológico do oceano que tem vindo a ganhar uma expressão cada vez maior, quer ao nível do discurso político, quer ao nível da realidade jurídica e ao nível da realização prática, mas as áreas marinhas protegidas sozinhas não conseguem fazer tudo o que é necessário para inverter a degradação dos oceanos e, portanto, a par delas, é absolutamente essencial continuarmos a ter padrões de exploração e aproveitamento do oceano baseados em critérios de sustentabilidade. E estou a falar de sustentabilidade ambiental. Claro que não estou aqui, porque não me é pedido, e isso seria uma outra conversa, não estou a falar aqui de sustentabilidade social ou de sustentabilidade económica. Estou a falar de sustentabilidade ambiental. Por conseguinte, toda e qualquer atividade económica extrativa no meio marinho, toda a própria atividade de investigação, por exemplo, tem sempre que ser acompanhada ou ser regulada de forma a garantir que a atividade seja conduzida dentro de padrões ambientais específicos que, caso a caso, terão que ser determinados e, em grande medida também, fruto dos resultados que nos são facultados pela investigação científica. Essa perspectiva é realmente muito interessante ao pensarmos, por exemplo, sobre a poluição marinha, especificamente a poluição marinha causada por plástico. Realmente não há área marinha protegida que vai impedir a poluição por plástico de atingir a biodiversidade de mares e oceanos. Assim como a doutora disse, não há barreiras. As áreas marinhas protegidas são delimitadas geograficamente, mas não há barreiras físicas de impedir, por exemplo, o plástico de atingir essas áreas. Então, é realmente muito interessante pensar nesse papel das áreas marinhas protegidas associado a outras estratégias de proteção do meio marinho. Então, muito obrigada por compartilhar essas informações com o público do Almar. Estamos aprendendo muito juntos aqui. E nesse sentido, outra dúvida muito comum é como se dá a criação das áreas marinhas protegidas, principalmente porque elas não estão reguladas na Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Então, há essa dúvida, como elas são criadas, por meio de que documentos? São tratados, convenções? Qual é o papel dos sujeitos de direito internacional? Das organizações internacionais, dos estados, das organizações não governamentais, da sociedade civil? Enfim, como as áreas marinhas protegidas são criadas? Muito bem. Essa pergunta é pertinente e é importante. Vamos começar por uma afirmação que fez. A Convenção das Nações Unidas não referem áreas marinhas protegidas. Não referem, é verdade. Mas há um artigo fundamental da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é o artigo 194, número 5, que determina que os Estados têm de tomar medidas de conservação que garanta a proteção das espécies e dos ecossistemas frágeis, vulneráveis e em risco. De facto, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, ela não refere áreas marinhas protegidas. A grande preocupação na época que está depositada na Convenção é, sem dúvida, o combate à poluição marinha. A Convenção depois trata de outros pequenos aspectos de proteção do meio marinho, mas a grande preocupação que está plasmada na Convenção é o combate e o controle da poluição marinha. Todavia, se formos ler o artigo 194, número 5, estava aqui claro, já nessa época, o seguinte: as medidas tomadas pelos Estados devem incluir as necessárias para proteger e preservar os ecossistemas raros ou frágeis, bem como o habitat de espécies e outras formas de vida marinha em vias de extinção, ameaçadas ou em perigo. Esta única norma que encontramos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar esteve na base
de várias convenções internacionais, primeiro de caráter regional e mais tarde de caráter global, o que expressamente têm por objetivo a criação de redes de áreas marinhas protegidas. Devo dizer até que algumas destas convenções foram celebradas mesmo antes da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. São convenções internacionais que fazem a expressa menção a esta norma da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e que foram assinadas pelos Estados ainda antes da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tendo por objetivo a criação de redes de áreas marinhas protegidas. Estas convenções foram, sobretudo, promovidas pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, através do seu Programa dos Mares Regionais. E, portanto, através do Programa dos Mares Regionais, a partir desta norma da Convenção das Nações Unidas, em certas regiões do globo, criaram-se regimes jurídicos que pretendem ser a base da criação pelos Estados de áreas marinhas protegidas. Agora, vamos expressamente àquilo que me pergunta, que são os modos de criação de áreas marinhas protegidas. Ora bom, em primeiro lugar, há que distinguir duas áreas. As áreas sobre soberania e jurisdição nacional, mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, em relação às quais cada Estado costeiro pode unilateralmente criar áreas marinhas protegidas, e depois a área que fica para lá da jurisdição nacional, onde não pode cada Estado individualmente criar a sua própria área marinha protegida. Portanto, temos que começar por essa divisão. Como é que se criam áreas marinhas protegidas nos espaços sob soberania ou jurisdição nacional e como é que se criam áreas marinhas protegidas nos espaços para lá da jurisdição nacional. Vamos começar pelo primeiro domínio, por assim dizer, o domínio das áreas sob soberania ou jurisdição nacional. Nas áreas sob soberania ou jurisdição nacional, de facto, só o Estado costeiro é que pode criar áreas marinhas protegidas. Ou então, por meio de instrumento internacional, autorizar que para aquela área sejam definidas áreas marinhas protegidas por outras instâncias internacionais. Ora bom, o primeiro nível jurídico para a criação de áreas marinhas protegidas é o direito nacional. Por isso, quando nós temos uma área sob jurisdição nacional, numa forma imediata, nível jurídico em que nós devemos pensar é o nível jurídico nacional. Cada Estado, se assim o entender, terá a sua própria legislação nacional para a criação de áreas marinhas protegidas. E o procedimento de criação das áreas marinhas protegidas pode variar muito de Estado para Estado, mas nós podemos, de uma forma abstrata, traduzi-lo no seguinte: uma vez definida a necessidade de criação de uma área marinha protegida, na sequência de estudos científicos que assim o determinem, o que há é um ato jurídico do Estado, pelo qual formalmente se declara a área marinha protegida, fixando-lhe os seus limites e determinando qual é o leque de proibições ou restrições de atividades dentro dessa área. Declarada formalmente a área marinha protegida, dependendo da área ser maior ou menor, mais complexa ou menos complexa, poderá ser adotado um plano de gestão específico para essa área. Um plano de gestão que, no fundo, vai ser o motor da área marinha protegida. Este plano de gestão, em alguns países, é gerido por uma entidade especificamente criada para o efeito. Isto é, em alguns países cria-se mesmo uma agência de áreas marinhas protegidas, por exemplo, que vai ter o papel de gerir cada uma das áreas marinhas protegidas desse Estado, ou então, quando as áreas marinhas protegidas são muito extensas, pode-se até criar uma agência autónoma só para essa área marinha protegida. Portanto, essa agência vai apenas gerir o plano de medidas para essa área. Depende de país para país. Depois, cada país, dentro das suas prerrogativas soberanas,
é que decide como é que vai ser implementado o plano de gestão da área marinha protegida. Portanto, temos a declaração formal da área marinha protegida, temos a definição das suas medidas de gestão que podem estar depositadas num plano de gestão, temos a indicação de quem é que vai, qual é a instituição ou agência que vai zelar pelo cumprimento do plano de gestão e acompanhar a aplicação das medidas de proteção da área. E tudo isto depois tem de ser completado com uma monitorização da área marinha protegida, que normalmente é assegurado pela instituição ou agência que acompanha a gestão da área marinha protegida. E, a culminar, temos que obrigatoriamente garantir uma fiscalização do cumprimento das medidas dentro da área marinha protegida. E, portanto, na última fase de criação de uma área marinha protegida, obrigatoriamente tem de estar a identificação das autoridades responsáveis pela fiscalização da área marinha protegida e por fazer valer o cumprimento da lei dentro da área marinha protegida. Normalmente são as polícias marítimas, as guarda-costeiras, as marinhas, os departamentos de pesca de cada um dos países, que através das suas embarcações, através de outros meios, às vezes através de meios aéreos, hoje em dia até por recurso a meios mais sofisticados tecnológicos, vão acompanhando as atividades dentro da área e fiscalizar se essas atividades estão ou não conformes ao plano de gestão ou às medidas de proteção que foram aprovadas para essa área. E obrigatoriamente, sem reservas, não se pode deixar o infrator por punir. Obrigatoriamente é fundamental para a eficácia de uma área marinha protegida que se façam cumprir as regras. Agora, eu devo dizer também que, a par deste regime de fiscalização e de garantia de cumprimento da lei dentro das áreas marinhas protegidas, é obrigatório, ou são obrigatórias as campanhas de sensibilização. Hoje as gerações mais novas, embora nem todas, mas as gerações mais novas estão bastante mais sensibilizadas para os problemas ambientais. Mas mesmo assim, isto não chega a todas as gerações. Esta mensagem não chega a todos os membros, digamos, ou a todos os componentes dentro de uma mesma geração, e esta mensagem também não é transversal às várias gerações. Porque, repare, o mar é imenso. Há áreas marinhas protegidas que podem ser criadas a muitas milhas da costa, onde a fiscalização permanente não é possível, pelo menos nos moldes atuais. Aqui só campanhas de sensibilização, sobretudo dos utilizadores do mar, como sejam os pescadores, como sejam os navegadores, os marinheiros, os comandantes de navios e quem utiliza o meio marinho, só com grandes campanhas de sensibilização de quem utiliza o meio marinho, só com grandes campanhas de publicidade relativamente a onde está uma área marinha protegida, porque é que ela foi criada, o que é que com ela se procura proteger, quais as consequências dessa não proteção. Só com estas campanhas de sensibilização é que nós fechamos o círculo de garantia da eficácia de uma área marinha protegida. Porque não basta apenas termos os meios de repressão. Eles nem sempre estão lá e nem sempre são céleres e nem sempre funcionam. E por isso, e nem sempre são suficientes. Portanto, paralelamente aos meios de repressão, nós temos que ter meios de sensibilização que induzam as pessoas a cumprimento voluntário das normas, a um respeito voluntário das normas, pela convicção de que as pessoas têm, de que ao respeitar essas normas estão a contribuir para um objetivo maior, que é o da proteção de uma espécie, das espécies ou dos ecossistemas, em prol de um bem ainda maior, que é a garantia da viabilidade da vida no planeta. Bom, este será, digamos que, o circuito jurídico ao nível nacional.
Mas nós, isolados, nem sempre conseguimos, e não conseguimos de todo, proteger como devemos o espaço marinho. E como ao bocado referi, logo na altura da adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, foram adotadas e têm vindo a ser adotadas convenções internacionais celebradas pelos Estados que estabelecem como objetivo expresso a criação de redes de áreas marinhas protegidas. Ora bem, muitos desses instrumentos, eles próprios, não têm a capacidade de, independentemente dos Estados, criar áreas marinhas protegidas. Outros têm essa capacidade. Então, enquanto que há convenções mais tradicionais, onde os Estados se limitam, digamos que, a cooperar no sentido de fixar objetivos convergentes para proteção do espaço marinho, assumindo compromissos de proteger uma determinada percentagem do espaço marinho até uma determinada data, como é o caso de algumas convenções regionais e como é o caso da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Portanto, são convenções que estabelecem um quadro de cooperação reforçado com vista a que os Estados, no seu conjunto, determinem objetivos de proteção e prazos temporais de proteção, mas objetivos estes que depois têm que ser implementados individualmente por cada Estado. Portanto, estas convenções por si não criam estruturas independentes que possam autonomamente criar áreas marinhas protegidas. Elas não têm essa vocação, estas convenções. O caso típico é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, porque é uma convenção onde se tem, é uma convenção de caráter global, onde se tem trabalhado muito ao nível das áreas marinhas protegidas e de onde vêm as principais orientações mundiais a este nível, mas lá está, é uma estrutura de cooperação entre os Estados. Fixam-se objetivos, objetivos quantitativos, objetivos qualitativos, mas depois é cada Estado que dentro do seu domínio soberano ou dentro do domínio da decisão soberana que tomam as iniciativas necessárias ou não para a realização desses objetivos que foram fixados em conjunto ao nível internacional. Agora, há algumas convenções regionais que vão mais longe. Há algumas convenções regionais de que é exemplo o Tratado da Antártida e as convenções que foram criadas dentro do sistema do Tratado da Antártida, de que é exemplo também a Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho no Atlântico Nordeste, onde são criadas instituições internacionais às quais os Estados-parte atribuem um mandato de poderem criar áreas marinhas protegidas. É o caso também da União Europeia, mas a União Europeia é um caso especial, não vamos falar dele, está bem? Vamos pensar no domínio internacional tradicional. Então, quer dentro do sistema da Antártida, vamos falar assim para simplificar, quer no âmbito da Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho no Atlântico Nordeste, é a Convenção OSPAR, quer também no âmbito da Convenção para o Mediterrâneo, para a Proteção do Ambiente Marinho no Mar Mediterrâneo, é a Convenção de Barcelona, permite-se a um organismo, que são comissões, são comissões. Claro que as comissões são depois compostas por representantes dos Estados, mas atribui-se a estas comissões um mandato de elas próprias poderem criar áreas marinhas protegidas. Estas áreas marinhas protegidas tanto podem, consoante as regras internas de cada convenção, está bem? Isto não é linear. Estas áreas marinhas protegidas tanto podem ser criadas dentro dos espaços sob soberania ou jurisdição nacional, ou, o que é mais frequente, nos espaços além da jurisdição nacional. Claro que
nos espaços além da jurisdição nacional, essas áreas marinhas protegidas que vierem a ser criadas só serão vinculativas para os Estados-parte dessa convenção, dentro de cuja estrutura foi criada essa comissão. Portanto, para além disso, nós temos outros tratados internacionais de caráter global que também, através dos seus órgãos próprios, podem vir a declarar áreas marinhas protegidas, como é o caso das áreas Ramsar, as reservas da biosfera e afins. E então vem a pergunta, mas isso não é muito confuso? Então temos assim as áreas marinhas protegidas espalhadas e com estatutos diferentes? Pode ser confuso, sim, porque a mesma área do mar pode ter vários níveis de proteções diferentes. Proteção nacional, proteção regional e proteção global. E pode a mesma área do mar ter diferentes classificações. Ser, por exemplo, uma reserva marinha, tal como foi designada pela legislação nacional, ser uma área Ramsar ao abrigo de um instrumento internacional, ser uma reserva da biosfera ao abrigo de outro instrumento, ser, por exemplo, no caso aqui do Atlântico Nordeste, ser uma área marinha protegida aos par, e, portanto, temos ali diferentes camadas de formalização e diferentes camadas de proteção. Claro que cabe ao Estado, não é? Garantir que estes diferentes regimes que se aplicam à mesma área marinha sejam coerentes e complementares. Portanto, explicado é mais complicado do que na prática. Na prática acaba por ser muito mais simples. Porquê? Porque os objetivos de proteção, na maioria das vezes, são convergentes e, por conseguinte, nós temos várias camadas de proteção que, no final, acabam por se completar. E que são, além disso, extraordinariamente importantes. Por um aspecto que eu quero referir, antes de irmos às áreas além da jurisdição nacional, que é o seguinte: enquanto que para o espaço terrestre o Estado, quando define uma área protegida, pode determinar unilateralmente todas as atividades proibidas ou restringidas dentro dessa área protegida terrestre, no caso do mar não é assim. Porque mesmo no mar territorial e depois alargando-se na zona económica exclusiva e plataforma continental, os Estados terceiros gozam de vários direitos ou até mesmo liberdades. No mar territorial há o direito de passagem inofensiva, na zona económica exclusiva há a liberdade de navegação, há a liberdade de sobrevoo, a colocação de cabos e dutos submarinos também não é propriamente totalmente restringida, ou o Estado não tem a capacidade total de restringir a colocação de cabos e dutos submarinos. Nas áreas da plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, a plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, refere-se apenas ao solo e subsolo marinhos. Toda a coluna de água é um espaço além da jurisdição nacional. Ora, na coluna de água há, por exemplo, liberdade de pesca, liberdade de investigação científica. Ora, uma rede pode muito bem tocar no fundo. E, portanto, um Estado que cria uma área marinha protegida numa área da plataforma continental além das 200 milhas náuticas não pode unilateralmente, por exemplo, proibir a pesca na coluna de água. Assim como dentro da zona económica exclusiva, o Estado não pode unilateralmente proibir a navegação de Estados terceiros. Assim como no mar territorial, o Estado unilateralmente não pode proibir a navegação de Estados terceiros. E então, nós temos aqui um pormenor que é importante, que é, embora o Estado, para as áreas sob jurisdição nacional, tenha o poder unilateral de declarar a área marinha protegida e de a formalizar, quando adota as medidas de gestão e define as medidas de proteção a aplicar dentro da área protegida marinha, algumas destas medidas, para poderem ser concretizadas, podem depender
de outros organismos internacionais. Por exemplo, para se restringir a navegação dentro de uma área marinha protegida criada no mar territorial, o Estado pode declarar uma área a evitar, pode declarar ou aprovar medidas de roteamento que afastem a navegação da área marinha protegida, mas, na prática, se isto não for aprovado ao nível da Organização Marítima Internacional, muitos marinheiros desrespeitam a área marinha protegida, muitas vezes porque nem sabem, outras vezes porque sabendo, como foi só declarada, como foram só medidas declaradas pelos Estados, eles tendem a flexibilizar. E por conseguinte, mesmo no mar territorial, embora os Estados possam, por exemplo, limitar a navegação através destes meios, o recurso à Organização Marítima Internacional e a aprovação da medida ao nível da Organização Marítima Internacional determina que depois a medida de proteção seja muito mais eficaz. Quando passamos à Zona Económica Exclusiva, o Estado nem sequer pode tomar medidas de restrição da navegação. Não pode, nem que o quisesse. Então, se criar uma área marinha protegida na ZEE e tiver que limitar a limitação da navegação de navios estrangeiros, claro, é desses que eu estou a falar, terá sempre dependente de uma aprovação ao nível da Organização Marítima Internacional. Porque é esta a entidade que gera a navegação comercial internacional. E se estamos numa área da plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, e quisermos, por exemplo, proibir a pesca na coluna d'água, pesca praticada por navios estrangeiros, aí, só se tivermos a sorte de haver um organismo regional de pescas para essa zona, que nem sempre há, só se tivermos a sorte de haver um organismo regional de pescas, terá o Estado que ir solicitar ao organismo regional de pescas que aprove uma área de exclusão de pescas para aquela zona, como medida complementar da área marinha protegida que o Estado aprovou. E, portanto, quando às vezes estamos a falar em camadas de classificações nacional, internacional, regional, de áreas marinhas protegidas para uma mesma área do oceano, isto às vezes é fundamental até para conseguirmos esta proteção complementar necessária para que o Estado consiga, através das instâncias internacionais adequadas, a proibição de certas atividades para utilizadores de Estados terceiros. Por exemplo, aqui na região europeia, nós temos algumas áreas marinhas protegidas nacionais que depois beneficiam da declaração de uma área a evitar, da aprovação de uma área a evitar pela Organização Marítima Internacional, que depois são completadas por áreas de exclusão de pescas aprovadas ao nível da Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste e que às vezes ainda são completadas para a coluna da água com uma área protegida declarada no âmbito da Convenção OSPAR. Portanto, temos aqui, em termos jurídicos, uma teia complexa de normas e caminhos que se têm de seguir, umas vezes voluntariamente, outras vezes obrigatoriamente pelo Estado, para se assegurar que uma determinada espécie, conjunto de espécies ou ecossistemas sejam, de facto, efetivamente protegidos. Não é fácil. E ainda se torna mais difícil em regiões onde não há estas estruturas regionais, como é o caso do Brasil. Portanto, o Atlântico Sul-Oeste, onde se localiza o Brasil, não tem nenhum organismo regional de pescas, nem tem nenhuma convenção regional para a criação de redes e áreas marinhas protegidas, ou que encoraje a criação de redes e áreas marinhas protegidas. E perguntar-me à Lili, e porquê que não há? Porque os Estados costeiros nunca o quiseram. Os Estados costeiros nunca tiveram o incentivo. Há algumas medidas criadas a nível bilateral,
e há algumas plataformas de governação, mas que têm a natureza fundamentalmente política. Agora, estruturas jurídicas regionais criadas para a gestão da pesca ou para a proteção do ambiente marinho no Atlântico Sul-Oeste, elas não existem. O que me leva ao outro domínio que ficou por referir, que é o domínio das áreas além da jurisdição nacional. É que nas áreas além da jurisdição nacional, a única coisa que nós temos para a criação de áreas marinhas protegidas são algumas iniciativas regionais, como é o caso da Antártida, como é o caso do OSPAR, como é o caso do Mediterrâneo. Estes tratados cobrem áreas dentro e fora da jurisdição nacional e, como eu disse, prevêem a criação autónoma dentro das estruturas criadas por esses tratados, a criação autónoma de áreas marinhas protegidas, inclusivamente em áreas geográficas além da jurisdição nacional. O problema é que estas áreas protegidas marinhas só são vinculativas para os Estados que são parte destes tratados. Mas, para piorar, temos vastas zonas do oceano em que não há nada. E, portanto, esse é o grande desafio, é outro dos grandes desafios para o século XXI, que é completar a proteção dos oceanos através de redes de áreas marinhas protegidas, criando-se o quadro jurídico que permita dotar uma instituição internacional ou certas instituições internacionais de, em representação da comunidade internacional, assegurarem declaração de áreas marinhas protegidas, acompanharem a sua gestão e garantirem o respeito por essas medidas. Só que isto é uma caminhada que mal começou. Excelente! A doutora citou as áreas marinhas protegidas em áreas além da jurisdição nacional. E recentemente acompanhamos as notícias sobre a Conferência Intergovernamental sobre um instrumento legalmente vinculante sobre a Convenção sobre o Direito do Mar acerca da conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas além da jurisdição nacional, mais comumente chamado de negociações BBNJ, ou Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Há alguma previsão sobre as áreas marinhas protegidas nessas negociações? Bom, sim. Vamos respondendo muito diretamente, sim. Desde o início do século XX, que ao nível internacional começou a haver mobilização para a criação de áreas marinhas protegidas nas áreas além da jurisdição nacional, ou pelo menos mobilização para que se chamasse a atenção para a proteção da biodiversidade marinha para lá das 200 milhas náuticas. Simplesmente as conversações e as negociações ao nível intergovernamental são sempre demoradas, tudo demora o seu tempo, tudo tem um timing, e é um timing que é muitas vezes demorado. E, portanto, embora tenha havido várias iniciativas desde o início do século para a criação de grupos ad hoc, de estudo das questões da biodiversidade além das 200 milhas náuticas, a alertar para a necessidade de criação desses grupos, até à criação desses grupos efetivamente, porque eles foram criados, chegou-se quase até recentemente. Chegámos até 2015, onde foi criado um grupo de trabalho para analisar quais eram os elementos fundamentais de um possível tratado complementar da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que analisasse os aspectos mais importantes da proteção da biodiversidade além das 200 milhas náuticas, e esse grupo de trabalho fez o seu trabalho e identificou 4 elementos fundamentais a integrar num tratado complementar da Convenção. E o primeiro elemento é as áreas marinhas protegidas. As áreas marinhas protegidas e outros instrumentos de gestão espacial do meio marinho. Porque, como eu já disse, as áreas marinhas protegidas sozinhas não conseguem salvar os oceanos da sua degradação.
Portanto, as áreas marinhas protegidas e outros instrumentos de gestão espacial do meio marinho. É o primeiro elemento. Depois, o outro elemento, o acesso e utilização dos recursos genéticos, porque a Convenção também é silenciosa relativamente ao acesso e utilização dos recursos genéticos nas áreas além da jurisdição nacional. Também não é para as áreas dentro da jurisdição nacional, mas como são recursos, entram dentro do domínio da soberania do Estado. Mas para lá das 200 milhas náuticas, o acesso aos recursos genéticos obedece ao princípio first come, first served. E, portanto, os Estados com tecnologias mais avançadas são os primeiros a lá chegar e são os primeiros a tirar todo o partido e vantagem disso. O terceiro elemento, e agora já não sei se estou pela ordem certa, são as avaliações de impacto ambiental. Portanto, alargar a obrigação de avaliações de impacto ambiental de atividades nas áreas além da jurisdição nacional. E o quarto elemento é um elemento importante, sobretudo para os países em desenvolvimento, para os pequenos países e os países insulares, que é a capacitação e a transferência de tecnologia. Porque para os países em desenvolvimento ou para os estados insulares menos desenvolvidos, falar-se em fazer a exploração e aproveitamento das áreas além das 200 milhas náuticas, isso para eles é como estarmos a falar em ir à Lua, porque eles não têm meios nem tecnologias para tal. E, portanto, para poderem participar desta corrida, este quarto elemento da capacitação e transferência de tecnologia é um elemento fundamental também desse tratado que está a ser discutido. Portanto, o grupo de trabalho apresentou o seu relatório em 2017, no final mesmo, foi em dezembro de 2017, foi aprovado o relatório e convocada uma conferência intergovernamental que iria ter 4 reuniões, são reuniões 2 vezes por ano. Foi convocada uma conferência intergovernamental, que iria ter 4 reuniões, onde deveria ser desenvolvido a estrutura ou um projeto de um tratado que abordasse estes 4 elementos. Era suposto que já estivéssemos na última fase deste projeto, agora em 2020, só que a Covid-19, a pandemia, que infelizmente nos assola a todos, acabou por obrigar à suspensão formal dos trabalhos. Embora continue a haver conversações via online, etc., a sessão intergovernamental necessária para se fazer avançar foi suspensa por razões óbvias. E as áreas marinhas protegidas são um dos elementos fundamentais. É um elemento em relação ao qual há muito consenso quanto à necessidade do elemento. Todos os Estados convergem, ou quase todos. Pode haver um ou outro que não, mas a esmagadora maioria dos Estados converge no sentido de entender que é um elemento fundamental deste tratado. E é muito interessante verificar, são sobretudo, mas não só, os Estados que se fazem representar nas suas delegações por equipas muito jovens, que são os principais entusiastas pelo instrumento das áreas marinhas protegidas e outros instrumentos de gestão espacial. A convergência é enorme. Onde há alguma divisão é relativamente ao modelo. Como é que vai ser este modelo? Quem é que vai ser esta super instituição ou super estrutura que vai ter o poder de, com base nos dados indicados pela ciência, declarar áreas marinhas protegidas? Como é que depois se processa ou se vai processar o acompanhamento da gestão da área marinha protegida? Como é que nós vamos garantir a fiscalização e a garantia do cumprimento? Terá que ser usando os meios tradicionais, que serão os Estados, que terão que zelar por isso e velar por isso. E outra questão importante, como é que esta estrutura jurídica e de gestão que vai ser criada, como é que ela se vai combinar com as estruturas já existentes em certas regiões do globo? A ideia não é ir prejudicar o trabalho que já foi feito. A ideia é tirar partido do trabalho que já foi feito, promovê-lo, encorajá-lo, fortalecê-lo e completá-lo nas áreas do oceano onde não há organismos regionais. Por conseguinte, para um país como o Brasil, onde, como nós já vimos, não existem estruturas regionais, seja para a gestão das pescas, seja para a promoção de áreas marinhas protegidas, um elemento desta natureza
integrado neste tratado internacional que visa complementar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é fundamental como caminho para se poder vir a aprovar áreas marinhas protegidas no Atlântico Sul-Oeste, para lá das áreas sob jurisdição nacional, claro. E quem sabe alcançar a meta de 30%, né, que é tão difícil. A meta dos 30%, alguns estados têm-se comprometido a alcançar essa meta. Só que entre a promessa e a realidade há uma distância. E depois, como já lhe disse, o ideal seria que estes 30% fossem 30% de proteção absoluta, onde não há qualquer atividade extrativa. Nem todos os estados conseguem, no equilíbrio e na ponderação que fazem dos interesses económicos e sociais, que têm que ser sempre colocados em cima da mesa também, nem sempre conseguem alcançar este compromisso absoluto. E mesmo quando desejam fazê-lo, nós temos sempre aquele calcanhar de Aquiles, que é essa proteção efetiva vai estar também muito dependente de existirem ou não atividades desenvolvidas por estrangeiros nessas zonas, atividades que escapem ao controle do Estado, como seja a navegação, a plataforma continental além das 200 milhas náuticas, por exemplo, a pesca ou a investigação científica. O que vai levar a que os Estados desenvolvam toda uma obra de engenharia jurídica e de diplomacia para conseguir depois, ou ao nível bilateral ou a nível das instâncias internacionais competentes, conseguir a aprovação das medidas ou do pacote de medidas necessário a garantir a real proteção de um determinado espaço marinho. Ótimo! Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios para as áreas marinhas protegidas na atualidade e para o futuro? Vontade política. Vontade política acompanhada de consciência cívica. Excelente! Hoje aprendemos sobre o conceito e a importância das áreas marinhas protegidas, bem como a forma como elas são criadas, por meio de quais instrumentos jurídicos e o papel dos sujeitos de direito internacional nessa criação, na conservação e na fiscalização e regulação das áreas marinhas protegidas. Também conversamos sobre os diferentes tipos de áreas marinhas protegidas e sobre a importância desse tema em discussões recentes, como as negociações BBNJ. Muito obrigada, doutora Marta Chantal. Foi incrível tê-la conosco. Foi uma honra para o Instituto Brasileiro de Direito do Mar e tenho certeza que os nossos ouvintes estão aprendendo tanto quanto eu. Obrigada! O prazer foi meu, Lili Vieira. Olha, muita saúde para todos. Neste momento é a grande prioridade e vamos continuando a levar com sucesso o barco do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Esse foi o 10º episódio de Ao Mar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir! Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!